Questão 39. Complete as lacunas em branco com os termos descentralização ou desconcentração. Assinale a alternativa que contém a sequência correta. Qual a opção? Primeira, em nenhuma forma de descentralização ou desconcentração, a hierarquia. 2. Ocorre a chamada tal quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela administração direta. 3. Trata-se de mera técnica administrativa de distribuição interna de competências. 4. Porque ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica. Surge relação de hierarquia de subordinação entre os órgãos dela resultantes. Pessoal, outra questão que exige conhecimento de desconcentração e descentralização. Pelo que eu falei nos outros exercícios, tenho certeza que vocês já resolveram isso de cabeça. Mas vou resolver com vocês uma por um, tá? Antes, só lembrando, toda vez que eu falo de desconcentração, o que eu tenho? Eu tenho a transferência de uma função para um órgão, para um departamento, dentro da estrutura da pessoa jurídica que transfere, tá? E, consequentemente, ou seja, ato lógico disso, eu tenho uma relação de subordinação, de vinculação, ok? De hierarquia. Por outro lado, descentralização, eu transfiro também uma função, só que eu estou transferindo para uma outra pessoa, tá? Para um outro ente personalizado, para um outro ente que tem personalidade. Por isso, eu não tenho subordinação, eu não tenho vinculação. A relação que eu terei aqui vai ser de fiscalização e de controle, tá? Partindo dessas ideias, vamos tentar responder essas questões. Vamos lá. Ó, ele diz aqui, em nenhuma forma de a hierarquia, tá? Em nenhuma forma do quê? Se eu falei para vocês que a descentralização é o ato pelo qual eu transfiro a outra pessoa uma função administrativa, uma determinada conduta, comportamento, e por isso eu gero uma relação de controle e fiscalização, eu não gero hierarquia com isso. Logo, a questão número 1 seria descentralização. Estou melhorando a letra. Ó. Alternativa 2. Ocorre a chamada, qual que vai ser? Quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela administração direta. Opa, vamos lá. Se ele está dizendo que é por meio de outras pessoas, qual que é o instituto aqui que eu falo? Descentralização, ok? É o fenômeno pelo qual eu estou transferindo uma função para uma outra pessoa. E, obviamente, essa pessoa não é da administração direta, é da indireta ou um particular. Perfeito? Então, aqui seria descentralização também. Tá? Então, ocorre a chamada descentralização quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela administração direta. Tá? Alternativa 3, pessoal, vamos lá. Trata-se vamos ver qual que é, de mera técnica administrativa de distribuição interna de competência. Vamos lá. Então, quero saber qual que é o fenômeno que ele se reside única e exclusivamente numa mera técnica administrativa de distribuição interna de competência. Se é uma distribuição interna de competência, pessoal, eu estou lidando com uma distribuição da mesma pessoa jurídica, correto? Se eu estou distribuindo as competências para uma mesma pessoa jurídica, obviamente eu estou falando da desconcentração, tá? Eu não trago outra pessoa jurídica, eu não trago outro ser, seja até físico, pessoa física, eu não trago outro ser personalizado para cumprir aquela função. Eu só adequo a minha estrutura, tá? Como
pessoa jurídica. E aqui seria a desconcentração, tá? Então aqui ele está falando, trata-se a desconcentração de mera técnica administrativa de distribuição interna de competências. Beleza? Vamos lá. Alternativa 4. Porque ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia. Então vamos lá. Ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica, ou seja, não tem outra figura. Mesma PJ. Tá, vamos lá. Surge relação de hierarquia, subordinação, tá? Entre os órgãos dela resultantes. Obviamente, pessoal, seria aqui a desconcentração também, tá? Então, desconcentração. Nossa, tá horrível aqui, vamos lá. Então, seria desconcentração esse instituto, tá? Então, seria aqui, pessoal. Porque a desconcentração ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia e subordinação entre os órgãos dela resultantes. Ou seja, eu não criei outra pessoa aqui. Eu não trouxe outra pessoa para a relação. Eu crio departamentos, crio órgãos, crio ali distribuições dentro da mesma pessoa. Eu só mexi na minha estrutura. Como que eu mexi na minha estrutura? Eu crio relações de hierarquia, subordinação. Uma está vinculada à outra, tá? Sempre quando eu estou lidando dessa forma, eu estou falando sobre desconcentração, tá? Então aqui o nosso gabarito seria descentralização, descentralização, desconcentração e desconcentração. Vamos ver qual que é a alternativa correta, se a gente acertou. Então seria descentralização. Então aqui já com a questão, aí fica também outra questão para vocês ficarem ligados. Soube de uma questão, pessoal, já falei com vocês isso em outras, soube de uma assertiva, ficou em dúvida das outras, critério de exclusão. Vai riscando, vai aniquilando lá até chegar na certa, tá? Porque aí isso reduz a probabilidade de erro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na primeira eu sei que é descentralização, tá? Então, eu já excluo aqui, pessoal, ó, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Percebe? Com o primeiro preenchimento de vocês já chegaram em 50%. Vocês já têm 50%. De 25% de chances de êxito, vocês já aumentaram para 50%. Perfeito? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui qual seria o gabarito. Falei descentralização, descentralização, desconcentração, desconcentração. Ou seja, com a primeira e com a segunda, vocês tendo certeza, vocês já acertavam a questão. Entende? Então aqui o nosso gabarito seria a alternativa B. Vamos dar uma olhada. Alternativa B. Percebe? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente, pessoal. Sempre ficou na dúvida, teve certeza de uma, vai analisando as demais, vai excluindo. Obviamente, o interessante é vocês chegarem bater no gabarito. Mas ficou em dúvida? Use aí de forma racional para aumentar as chances de acerto na hora da prova.